Numa semana de altos e baixos, nem sei o que vos diga. O melhor do futebol, o pior do futebol. Vimos tudo durante esta semana, mas rola ainda. Is an introduction really necessary for someone we all know so well? Mais uma jornada da Liga concluída. Importa falar dos resultados. É sempre bom falar dos resultados. É sempre bom falar de futebol. O pior é quando somos quase forçados a falar de coisas extra-futebol por coisas que aconteceram no meio do futebol. Esta última jornada foi pródiga. Aliás, esta última semana desportiva foi pródiga em casos extra-futebol que merecem ser debatidos, merecem ser questionados e merecem ser investigados principalmente. Mas aconteceram várias coisas, ou aconteceram duas coisas muito graves. A primeira das quais no futebol português, a segunda das quais no seguimento da jornada europeia. Relativamente ao futebol português, o caso da criança em Famalicão, que assistiu ao jogo do Benfica sem camisola, num caso que eu não me recordo publicamente ter havido igual, e onde as instituições, como é normal, passam a culpa de umas para as outras, o pai e a criança. Aliás, quem menos culpa tem no meio disto tudo é quem sai mais afetado por esta questão, uma vez que a criança pouca compreensão tem sobre o que possa ter acontecido. O que a criança sabe e o que a criança vai guardar é que assistiu ao jogo do seu clube sem t-shirt, foi forçada a tirar a camisola do seu clube para assistir a um jogo onde estava calor e para assistir ao sol. Nem por isso estavam reunidas as melhores condições para estar em tronco nu a assistir a um jogo. E é isso que a criança vai guardar. Numa experiência que deve ser tudo menos pesada para o futuro de uma criança, de um jovem, porque ir à bola, pelo menos antigamente, era significado de festa, era significado de alegria, era significado de uma experiência como se calhar nunca se tinha tido. Não discordo que, em princípio, a criança não tem outra experiência assim. Agora, não fica guardada pelos melhores motivos. Segundo consta, a criança foi forçada a tirar a camisola porque levava uma t-shirt do Benfica, uma camisola do Benfica, o equipamento do Benfica, e ia para uma bancada afeta ao Famalicão, e os ADRs para o jogo, os seguranças disseram: aqui nesta bancada não se pode entrar com adereços da equipa adversária, portanto, se quiser assistir ao jogo, pai, filho, vão ter de tirar o adereço. É questionável, mas podemos ver esta questão por vários prismas. Há dois prismas a analisar esta questão. O primeiro dos quais, perceber o lado emocional, e o segundo dos quais, perceber o lado racional. Se formos pelo lado emocional, é extremamente mau que a criança tenha passado por isto. Como é óbvio, queremos defender e achamos que o maior lesado, aliás, todos concordamos que o maior lesado foi a criança, mas se formos pelo caminho emocional, tudo foi feito de forma errada e tudo contribuiu para que isto tivesse acontecido, tudo feito à má fé. Quando, se dermos um pulo para o lado racional, sabemos que não é assim. Apesar de ter sido um infortúnio a criança ter assistido ao jogo naquelas condições e guardar para ela uma experiência pobre em toda a linha, o que é certo é que existem regulamentos. Regulamentos esses que, pasme-se, quem vem criticar após o jogo sabe desses regulamentos. Eu duvido que a Liga não saiba que os clubes acordaram entre si e os órgãos regentes acordaram entre si normas que apelam a que o clube adversário não leve ou não haja ninguém com adereços do clube adversário na bancada afeta ao clube da casa. E depois disto ter acontecido, tudo bem que foi uma criança mas estamos estritamente no caminho, na via racional. Depois disso, vir criticar o Presidente da Liga, o Secretário de Estado do Desporto, assistimos a uma coisa muito engraçada esta semana que foi: toda a gente exige um pedido de desculpas. O pai e a criança, como é lógico, exigem um pedido de desculpa.
O Famalicão, no comunicado, espero que tenham lido o comunicado, porque é um bom comunicado, e aguardaram algum tempo para o fazer, para ver quais seriam as reações de parte a parte, mas o Famalicão exige também tudo dito. Exige um pedido de desculpas por parte da Liga e por parte do Secretário de Estado do Desporto. Pedro Proença, Presidente da Liga, exige que sejam averiguadas as situações que deveriam ter sido averiguadas antes da Liga tomar uma posição, na pessoa do seu Presidente, e deviam ter sido averiguadas antes do Secretário de Estado de Desporto tomar uma posição, sem saber as condicionantes. E existindo estas regras, e achando que tudo ali poderia ter sido feito à boa fé, aquele pai, estamos ainda para saber qual é que foi a verdadeira postura dos seguranças daquela bancada, porque tudo bem que têm que cumprir normas, tudo bem que se tratava de uma criança, e é impensável que isto, para já, é impensável, ou seria impensável que isto tivesse acontecido. Depois disto, é impensável que isto volte a acontecer. Agora, haveria formas de contornar a situação? Poderia aquele pai ter apelado à equipa de segurança e dizer não, reparem, não sabia deste regulamento, porque depois também é uma outra questão. Será que vem nos bilhetes, quando compramos um bilhete para ir à bola, que não podemos levar um adereço de certa equipa? Ou será que isso está presente no site dos clubes? É uma informação que eu sinceramente não sei, mas se não estiver, deveria estar. Porque eu acredito que uma grande percentagem do adepto da bola português, se calhar, não sabe que isso é uma norma. Que não se pode levar um adereço do clube adversário para a bancada afeta ao clube da casa. E que esse adereço será barrado à entrada, ao acesso para a bancada. Mas resta saber se houve a possibilidade ou foi aferida a possibilidade de mudar aquele pai e filho de bancada, colocá-lo junto com o pessoal da equipa adversária, por exemplo, ou colocá-los noutro setor do estádio. Antes, claro, de isto ter sido um problema e termos assistido ao triste espetáculo de, repito, uma criança ter assistido a um jogo do nosso campeonato, do nosso futebol português, quando nós queremos elevar o futebol português, e é por este género e é por esta faixa etária que a elevação do futebol português tem de começar, é logo nesta faixa etária que o futebol português falhou redondamente, e tudo o que é instituição do futebol português, tenham ou não razão, aquele adepto, que é uma criança, mas esqueçamos que é uma criança, o seu direito de assistir à bola confortável deveria ter sido salvaguardado, independentemente das normas. E fosse por culpa do pai, que se pode ter precipitado a tirar a camisola para o miúdo entrar. Fosse por culpa dos ADRs, que podem não ter sido sensíveis o suficiente para deixar o miúdo ou mudar o miúdo de setor. Seja por essas normas, onde queremos elevar o futebol, mas não permitimos mistura de adeptos, seja por qual for o bem-estar daquele adepto, naquele dia, naquela jornada de futebol, não foi acautelado, e é um assunto que temos que aprender com, e devemos ver onde é que a bola, em que baliza é que a bola vai entrar. Porque para já está a ser jogado muito no meio, existem pedidos, existem exigências de pedir desculpa de parte a parte, resta saber quem é que o vai fazer. Segundo consta, o Benfica convidou o miúdo a ir assistir ao próximo jogo no camarote, junto ao presidente. É um remendo, não é uma solução, o problema não vai ter solução. É um remendo, é para mostrar à criança que, de facto, o futebol é para ser vivido de outra forma. Ressalva-se essa ação. Agora, acho que, para bem da elevação do futebol português, esta criança deveria ser chamada pelo Presidente da Liga, pelo Famalicão, explicar e dizer que aquilo aconteceu assim naquele dia porque X, Y, Z, e a culpa foi de toda a gente menos tua. Porque é a pior das coisas, é se esta criança leva algum sentimento de culpa por ser adepto de um clube, não lhe ter sido permitido assistir àquele jogo, se leva algum sentimento de culpa ou se transporta esse sentimento de culpa
para o futuro. Um segundo caso, triste, e agora fruto do futebol europeu que aconteceu também esta semana, no seguimento da derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Clube Bruges, em casa a contar para a Liga dos Campeões, o carro onde seguia a esposa de Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, e os filhos, foi violentamente apedrejado. Em Portugal, não é? Quem se questiona muitas vezes, ou quem fala muitas vezes, e já repeti há bocadinho, a questão da elevação do futebol português, o futebol português é o nosso futebol quando acontece aqui dentro, mas em panorama internacional não deixa de ser o futebol português. Ações como estas, eu, enquanto adepto e enquanto consumidor do futebol português, e quero o bem do futebol português em geral, não podem ter lugar. Ações destas, eu acho que não há ninguém que se sinta confortável sabendo que o carro de um dos treinadores, seja do Porto, Benfica, do Sporting, do Braga, do Vitória, do Moreirense, do Gafanha, do Beira-Mar, é apedrejado por um resultado. Futebol, a perder, ganhar, empatar, é-se campeão, não se é campeão, faz-se uma boa época, faz-se uma época, mas, enquanto público, enquanto sociedade, temos que saber separar as coisas. É que nem que tivessem a certeza que era o Sérgio Conceição que é daquele carro, poderia haver espaço a apedrejamento. O que é isto? Isto é uma sociedade desenvolvida. Nós queremos um futebol desenvolvido, se queremos vender o nosso futebol, temos que ser os primeiros a olhar pelo nosso futebol. Temos que ser os primeiros a olhar pelos nossos executantes, pelos nossos treinadores, pelos nossos jogadores, pelos nossos dirigentes. Apedrejar em Portugal, num país supostamente desenvolvido, não acho que haja espaço. E é repetido, já houve autocarros apedrejados, já houve estas situações no passado, mas é assim, as situações anteriores, mesmo quando foi ao carro individual Luís Filipe Vieira, que é presidente, mesmo quando foi aos autocarros e há lançamento de objetos para os autocarros, pedras, entre outros, garrafas, latas, aí estão os executantes lá dentro. É igualmente reprovável. Mas aí estão os executantes lá dentro. Agora a família de quem gere, de quem treina, de quem joga, não há espaço para isto. Seja um autocarro, seja um carro individual, seja alguém que vai a pé, abordar sempre pelo lado positivo. E enquanto sociedade, enquanto público do nosso futebol, perceber que perde-se, ganha-se e empata-se. Fruto de jogar bem, jogar mal. E se tivermos amplitude suficiente para perceber que o futebol deve ser e tem de ser vivido assim, só temos a elevar o nosso futebol. Chega de questões incendiárias, chega de achar que podemos incendiar o público em geral com picardias entre clubes, com picardias entre adeptos, com picardias entre claques. Ninguém sai a ganhar disto. Já são as mesmas pessoas por trás das mesmas instituições e órgãos regentes há muito tempo. Cria-se uma lefada de ar fresco para mostrar às pessoas que o futebol pode ser vivido de outra forma e que há espaço para toda a gente dentro do futebol, principalmente em termos institucionais, aceitando que sempre que colocamos a clubite de lado e aceitamos o futebol como o fenómeno maravilhoso que é, sabendo que se pode perder, que se pode empatar e que se pode ganhar, mas que no final equipa nenhuma treina para perder. Eu tento dizer isto muitas vezes, principalmente quando as equipas grandes perdem contra as pequenas. As equipas pequenas passam uma semana a treinar. É suposto aceitarmos de forma normal quando Benfica, Porto, Sporting, Braga, que está indestrutível, chegam ao fim de semana e ganham indiscutivelmente. Por um lado sim, por outro não. A equipa que está do outro lado passou uma semana a treinar. Com todo o mérito, ninguém treina para perder, ninguém treina para empatar. Sérgio Conceição não preparou a equipa nesta última terça-feira para perder, para levar 4 bolas sem resposta.
certamente preparou a equipa para ganhar, correu mal, perderam, acontece, próximo jogo corrige-se, mas nunca pelo apedrejamento. Mostrar o descontentamento com assobios, isso é completamente normal no nosso futebol, é o primeiro sinal de contestação, assobiar a equipa, muitas vezes ao intervalo até resulta, porque depois no balneário há uma conversa ou outra, puxa-se pelo sentimento da equipa e a equipa melhora na segunda parte. Muitas remontadas são tidas assim, depois de uma apupadela a caminho dos balneários. Assobiar, lenços brancos, quando eventualmente se está farto de um treinador, ou de um presidente, ou do que quer que seja, apedrejar, atos violentos, ameaças, e correm muitas ameaças nas redes sociais. Tivemos o caso do Ricardo Gaio há uns meses. O que é isto? Isto não é aceitável e eu admiro-me que as pessoas que fazem isto e cometem estas ações não coloquem a mão na consciência para perceber o que é que foi isto que eu acabei de fazer, ou o que é que foi isto para o qual eu acabei de contribuir. Não colocam, não se questionam, não acham eu acabei de ameaçar alguém por causa da profissão dele. Porque esquecem-se, ou se calhar quem o faz esquece, quem está do outro lado está a desempenhar uma profissão. Tomemos o caso do Ricardo Gaio, por exemplo. É jogador profissional do Sporting. Se eu porventura fosse ameaçar o Ricardo Gaio, ia ameaçá-lo de quê? Por ele não estar a fazer o trabalho dele bem? Ele também não vai ameaçar se eu não fizer o meu trabalho bem. Ou pelo menos não vai ameaçar de forma agressiva. Não vai ameaçar de todo. Mas as ameaças que esses jogadores recebem são graves. Ao ponto de eles desativarem as redes sociais. E a pessoa que o faz não coloca a mão na consciência. Custa-me a crer. O que é certo é que há muita gente dessa e há muita gente que o faz. E há muita gente sem esse tipo de consciência e sem esse tipo de frieza para perceber que o futebol é muito mais bonito se for vivido com fair play e se for vivido jogo pelo jogo, golo pelo golo, finta pela finta, com clubite à parte, porque o futebol será sempre mais bonito se for vivido assim. Antes de terminar, e porque já foi falado também aqui no programa, voltou a acontecer uma conferência de imprensa ter pouca representação jornalística para fazer perguntas na antevisão do Braga com o Rio Ave. Só estavam presentes jornalistas do Record e da Lusa, e isso foi registado tanto pelo diretor de comunicação como pelo Artur Jorge, pelo treinador do Braga, dizendo que fica registado. Não sendo ninguém para o dizer, se eu fosse diretor de comunicação, eu sei como é que faria. Porque se na antevisão do Braga com o Rio Ave ninguém quis lá estar, só lá esteve o Record e a Lusa. Na antevisão deste Braga com um Porto, ou deste Braga com um Sporting, ou deste Braga com o Benfica, as credenciais para a conferência pré-jogo e pós-jogo só iam ser dadas ao Record e à Lusa. Ponto. Porque mostrar respeito pelas instituições e mostrar respeito pelas equipas é dirigir-se aos sítios. Já cá falámos que por vezes faltam os recursos humanos capazes de o fazer. Mas há freelancers de muita qualidade neste país para exercer jornalismo. Há por aí muito jornalista que certamente aceitaria só aquele momento de trabalho. E principalmente há por aí muito jornalista que gosta de futebol. Querem que vá eu? Eu vou, não tem problema nenhum. Se a bola, se o 0-0, se a TVI, se o Mais Futebol falar comigo para ir ao norte do país representá-los numa conferência de imprensa, registar vídeo, registar texto, escrever um artigo, eu vou. Fica já aqui a minha candidatura pública para os ir representar agora ao segundo classificado do campeonato, que ainda só tem vitórias e empates. Ainda ninguém bateu o Braga, tal como ainda ninguém bateu o Benfica. No caso do Benfica, tem só vitórias. O Braga empatou a primeira jornada frente ao Sporting. Irem só 2 jornalistas, 2 representantes da comunicação social apenas para um jogo do segundo classificado, não ficou bem. Novamente, não eleva aquilo que todos queremos elevar, que é o futebol português. E se queremos vender um futebol português cada vez mais forte e cada vez mais atrativo,
isso também passa pela comunicação. É um fenómeno totalmente à parte, mas a Premier League, sempre que há antevisões de jogos e sempre que há conferências de imprensa pós-jogo, não há lugares livres naquelas salas. E as salas estão repletas de TVs porque a media coverage ao futebol inglês, mas isto na Premier League, no Championship, na League One, na Liga Nacional, é enorme. E nós só teríamos a aprender com esse país. Nos Países Baixos, que é quem joga connosco pelo sexto lugar do ranking UEFA, a media coverage também é completamente diferente. A nível de redes sociais, a nível de jornais, a nível de meios de comunicação, mesmo os próprios clubes, nós já tentamos fazer coisas inovadoras. O Braga já tem a Next a trabalhar com eles, que emite conteúdos diferenciados. O Vitória, quando foi o anúncio do Quaresma, inovou pela forma que o fez e tem um bom digital. O Benfica, com esta coisa da BTV Play ou da Benfica Play, não sei o termo, mas a mostrar muita coisa dos bastidores, muito conteúdo. São conteúdos diferenciados, são conteúdos que aproximam os adeptos das equipas. Em Inglaterra isto é tudo amplificado e uma pessoa ótima para falar sobre isso, ou pessoas ótimas para falar sobre isso, serão certamente Carlos Carvalhal, que teve as suas aventuras com a comunicação social inglesa, e agora Marco Silva e Bruno Lage, que trabalham por lá. José Mourinho também já por lá passou, e eles sabem como é vivido lá. Mas é que nós à sexta, ou sábado ou domingo podemos ver como é que aquilo é vivido lá. Não conseguimos replicar um bocadinho? Eu ressalvo a minha candidatura para o 0-0, para a bola, para o mais futebol, se quiserem que eu vos vá representar no norte do país e fazer perguntas a quem de direito. Eu envio o meu contacto, fecho assim o 6º episódio do Passe de Letra. Foi mais uma semana, muito passagem, uma jornada europeia quase tirada a papel químico da primeira jornada europeia. Vitórias de Sporting frente ao Tottenham, uma vitória surpreendente e maravilhosa do Sporting frente aos ingleses do Tottenham. Estreia quase perfeita de Arthur a fazer um golo formidável. Regresso de Paulinho aos golos, também é de louvar. Depois tivemos o sobressalto com o Futebol Clube do Porto, que certamente será corrigido nesta dupla jornada europeia que aí vem, frente ao Bayer Leverkusen. Na quarta-feira o Benfica foi a Turim, também mais uma vitória formidável. Teve a perder 1-0, acabou por ganhar 2-1, golos de João Mário e de David Neres, uma vitória magnífica. E depois na quinta-feira a fechar com selo de qualidade, com selo de ouro do nosso futebol português, o Braga, a receber o líder do campeonato alemão, pelo menos o líder do momento do campeonato alemão. E apesar do jogo menos conseguido na primeira parte, ali a moê-los, e na segunda parte Vitinha a mandar uma batata lá para dentro e a mostrar que contem com este Braga para as competições europeias e contem com este Braga para as competições nacionais, porque este Braga vai cá estar, joga bom futebol, tem bons executantes, e eu concordo com o que foi dito esta semana no podcast da TSF, no Visão de Jogo, que dos treinadores dos 4 grandes, e aqui incluindo o Braga, Artur Jorge dá a sensação que Artur Jorge, a meio dos jogos, quando olha para o banco de suplentes, é dos 4 quem tem mais dúvidas sobre quem coloca a jogar ou quem vai tirar de campo. Porque sabemos que tanto Sérgio Conceição como Ruben Amorim e até mesmo Roger Schmidt têm bons 11 titulares, mas depois olham para o banco e se calhar já sabem, ou fruto de terem apenas 1, 2, 3, 4 opções, tendo 5 substituições disponíveis, sendo aquelas as opções de qualidade, não hesitam tanto, já sabem a substituição que querem fazer. Artur Jorge mete 11 bons executantes a jogar, olha para o banco e tem outros 10, outros 11 que, se fossem lá para dentro, principalmente esta época, se fossem lá para dentro, vão fazer igual e a qualidade não baixa. Portanto, contem com este Braga nas competições europeias, nas competições nacionais. Cá estaremos para ver. Agora sim, este foi o episódio 6
do vosso passe de letra. Um forte e apertado abraço. Até para a semana.